Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos o projeto Genoma Humano, que foi um projeto ambicioso para decifrar a sequência de nucleotídeos de todos os cromossomos da espécie humana. Agora nós veremos um pouco sobre o projeto Genoma Humano, para desvendar o genoma da nossa espécie. O genoma é o conjunto de todo o material genético de um organismo. As tecnologias de manipulação do DNA projetam a possibilidade de, no futuro, recorrer à geniterapia para tratar e curar doenças hereditárias humanas. Assim, genes normais poderão ser produzidos em laboratório e injetados em células doentes, transformando-as em células sadias. O desenvolvimento das pesquisas sobre DNA tornou possível o projeto Genoma Humano, uma ambiciosa empreitada científica para conhecer e caracterizar todos os genes da nossa espécie, mapeando-os nos cromossomos e determinando seu modo de funcionamento. Um desafio gigantesco, tendo em vista que os primeiros resultados do projeto já revelaram que o sistema biológico é muito mais complexo do que se imaginava e que ainda será necessário muito estudo para compreender os fundamentos da vida. Então, o projeto Genoma Humano foi um projeto ambicioso para desvendar toda a sequência de nucleotídeos de todos os cromossomos da espécie humana. Embora esse projeto tenha sido concluído, mas ainda precisa muitos estudos para conseguir desvendar totalmente o nosso genoma. O projeto Genoma Humano começou oficialmente em outubro de 1990, com a publicação de um plano de pesquisa cujo objetivo principal era determinar a sequência de todos os nucleotídeos dos 24 tipos de cromossomos constituintes do genoma humano, os 22 autossomos e os cromossomos sexuais X e Y. Outro objetivo do projeto era a identificação de todos os genes humanos. O projeto foi iniciado por duas agências governamentais estadunidenses, o Departamento de Energia e o Instituto Nacional de Saúde, em inglês NIH, com a participação de universidades e institutos de pesquisa de diversos países. Em maio de 1998, uma empresa privada estadunidense entrou na disputa pela pesquisa sobre o sequenciamento do genoma humano, prometendo completá-lo em apenas 3 anos, 4 anos antes do previsto pelo consórcio público. A principal diferença entre os dois projetos era o método empregado para a determinação das sequências de nucleotídeos. Então, primeiramente, em 1990, entrou um consórcio público, constituído pelo Departamento de Energia e Instituto Nacional de Saúde. Mas uma empresa privada também entrou na disputa. Porém, existia uma diferença entre o método empregado para sequenciar os nucleotídeos e a empresa privada prometia terminar antes do consórcio público. Então, existiu essa disputa, porém o consórcio público acabou se esforçando para terminar a tempo. A estratégia do consórcio público era dividir cada cromossomo em grandes fragmentos e determinar a sequência de nucleotídeos de fragmentos adjacentes. A empresa privada adotou a estratégia de partir todo o genoma em pequenos fragmentos, sequenciar cada um deles e em seguida ordená-los pela sobreposição de suas extremidades, o que demandou o uso de potentes computadores e sofisticados programas de computação. Outra diferença é que a empresa privada não pretendia tornar públicos os dados obtidos, e sim patenteá-los e comercializá-los. Diante da possibilidade de uma corporação particular tornar-se proprietária exclusiva de um patrimônio da humanidade, o genoma humano, o consórcio público redobrou os esforços para concluir o projeto em menor tempo. Então, o consórcio público, tinha o objetivo de
sequenciar todo o genoma humano, porém uma empresa privada também entrou na disputa e ela tinha uma estratégia diferente. Enquanto a empresa pública cortava os cromossomos em grandes fragmentos para sequenciar esses fragmentos, a empresa privada quebrava o cromossomo em fragmentos pequenos. Só que, só que o método da empresa privada ele era mais complexo e exigia potentes computadores e softwares muito potentes também, né? E sofisticados programas de computação. Então, diante dessa possibilidade da empresa privada patentear, porque a empresa privada não queria tornar público, ela queria patentear e comercializar os dados. Então, o consórcio público redobrou os esforços para conseguir terminar em menor tempo, né? Para não permitir que a empresa privada patenteasse esses dados tão importantes para a humanidade. Finalmente, em 26 de junho de 2000, os pesquisadores Francis Collins, que nasceu em 1950, líder do consórcio público, e Craig Venter, que nasceu em 1946, presidente da empresa privada, anunciaram a conclusão de um esboço geral do genoma humano. Os trabalhos foram publicados em fevereiro de 2001 nas revistas científicas Science, a parte realizada pela corporação particular, e Nature, a parte realizada pelo consórcio público. O projeto foi considerado concluído em 2003, mas as análises dos dados obtidos têm continuado e seguirão por muitos anos. Então, em 2003, o projeto Genoma Humano foi concluído. Mas o que foi concluído foi o sequenciamento do genoma humano. Mas só o sequenciamento, ele não diz quais são os genes humanos, como eles funcionam, como funciona o DNA humano, como ele é organizado. Então, o que se concluiu foi o sequenciamento da sequência de nucleotídeos do genoma humano. Então, muitos estudos já foram feitos e ainda continuam sendo feitos e seguirão por muitos anos para poder decifrar o nosso genoma, né? O que foi decifrado foi a sequência de nucleotídeos. Agora precisa entender como o nosso genoma funciona, né? Quais são nossos genes, como eles funcionam. Então, muitos estudos ainda precisam ser feitos. Graças ao projeto, sabemos que o genoma humano é constituído por 3 bilhões e 164,7 milhões de pares de nucleotídeos. Para ter ideia do que isso representa, se escrevêssemos em caracteres bem pequenos a sequência de iniciais das bases adenina, timina, citosina e guanina A, T, C e G de uma das cadeias de DNA dos 24 tipos de cromossomos humanos, preencheríamos mais de 200 volumes equivalentes a grossas listas telefônicas. Então, a quantidade de nucleotídeos do nosso genoma é muito grande, 3 bilhões e 164,7 milhões de pares de nucleotídeos. Então, isso ainda vai requerer muito tempo para que possa ser compreendida toda essa sequência. Quase toda a sequência de bases do genoma humano, 99,9%, é exatamente a mesma em todas as pessoas. Portanto, não mais do que 0,1% é responsável por toda a variabilidade genética de nossa espécie. Então, a maior parte do nosso material genético, ele é igual em todas as pessoas, a diferença é apenas 0,1%. Então, 0,1% é responsável por toda a variabilidade genética da nossa espécie. Então, aí nós percebemos o quanto que as pessoas são semelhantes, né? 99,9% é igual em todas as pessoas. Então, a nossa semelhança com nossos semelhantes da nossa mesma espécie é muito grande. Dos cerca de 3 bilhões de pares de bases do genoma humano, apenas 2% correspondem a genes.
cerca de 98% são sequências não codificantes, isto é, que não são transcritas para moléculas de RNA. Então, a maior parte do nosso genoma ele não codifica RNA, né? São sequências não codificantes. 98% do genoma são sequências não codificantes, que não são transcritas para RNA. Então, estão sendo feitos vários estudos para descobrir qual a real função dessas sequências não codificantes. O número total de genes humanos, estimado entre 20.000 e 25.000, é bem menor do que os cerca de 100.000 previstos antes do sequenciamento do genoma humano. Então, antes do sequenciamento do genoma, os pesquisadores da área de genética estimavam que haveria cerca de 100.000 genes para a espécie humana. Porém, após o projeto Genoma ser concluído, descobriu-se que na verdade só existem entre 20.000 e 25.000, bem menor do que os 100.000 que eram previstos. O tamanho médio de um gene humano é de 3.000 pares de bases, sendo que o maior gene humano, que codifica a proteína distrofina, tem 2,4 milhões de pares de bases. No quesito número de genes, estamos em pé de igualdade com os camundongos e pouco acima das moscas, cujo genoma possui cerca de 13.000 genes. Não devemos esquecer, porém, que são as proteínas que desempenham a maioria das funções celulares e definem sua estrutura. As pesquisas têm revelado que possuímos mais tipos de proteínas do que de genes. Uma das razões é que um gene humano, assim como os de outros organismos eucarióticos, pode gerar mais do que um tipo de RNA mensageiro, dependendo de como o RNA transcrito é cortado e emendado pelo processo de splice alternativo, antes de sair do núcleo para o citoplasma, no qual será traduzido em proteínas. Embora o nosso número de genes não seja tão grande quanto o que era esperado antes do sequenciamento do projeto Genoma, porém, não devemos esquecer que as proteínas são muito importantes, né? Porque embora o nosso gene seja de 20 a 25.000, porém as proteínas são muito mais do que os genes, graças ao processo de splice alternativo. Então, mesmo com 20 a 25.000 genes que nós temos, nosso genoma, mas nós possuímos uma grande variedade de proteínas que fazem com que a nossa espécie seja tão complexa quanto ela é. Em 2012, um consórcio mundial de cientistas descobriu que grande parte do DNA não codificante humano, aproximadamente 80% do genoma, exerce função de regulação da síntese de proteínas, por meio de mecanismos ainda não compreendidos completamente. Muitas dessas sequências de nucleotídeos que se pensava não terem função alguma, atuam como interruptores nos circuitos genéticos, controlando a ativação ou desativação de genes. Esses segmentos de DNA podem também influenciar o splicing alternativo ou mesmo atuar uns sobre os outros, potencializando ou inibindo sua ação. Então, a pouco vão se desvendando as funções desse DNA não codificante. Já se descobriu agora em 2012 que parte deles atuam na regulação da síntese de proteínas. Porém, ainda não é compreendido completamente como isso acontece. E também acredita-se que eles influenciam no splice alternativo,
que é no processo de corte e emenda do RNA. Aqui nessa figura nós vemos a representação esquemática da ação reguladora de regiões não codificantes do genoma, onde o gene A e o B são sequências de nucleotídeos que codificam proteínas, DNA codificante. Já os reguladores são sequências que não codificam proteínas, mas interagem com os genes entre si, afetando a transcrição em outros locais do genoma. Então aqui na figura, o gene A e o gene B, eles eles codificam proteínas. Já os reguladores 1, 2 e 3, eles não codificam proteínas, mas eles atuam na regulação de outros genes ao longo do genoma. Aqui nessa outra foto, nós vemos o Craig Venter, o geneticista estadunidense que ajudou a fundar a Acelera Genomics, empresa privada que competiu com o consórcio público do projeto Genoma Humano. Fundou seu próprio instituto em 2002, cujo foco é a criação de genomas artificiais. Então esse pesquisador, o Craig Venter, ele atuava na empresa que concorreu com o consórcio público, que foi a Acelera Genomics. Então a empresa da qual ele participava pretendia patentear o que fosse descoberto sobre o genoma e comercializá-lo. Porém, o consórcio público acabou redobrando os esforços para conseguir terminar a tempo de não permitir que isso acontecesse. Hoje em dia, a empresa dele tem o foco de criar genomas artificiais, como por exemplo, recentemente eles publicaram que conseguiram criar um genoma artificial em uma bactéria e conseguiram fazer com que esse genoma artificial fosse introduzido em uma célula de bactéria e essa bactéria funcionou normalmente como uma célula viva. Então a empresa dele planeja inserir genes de interesse em DNAs artificiais, genomas artificiais, para poder através disso produzir substâncias de interesse econômico, né, que possa ser comercializadas e gerando lucro, né, para a empresa dele. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!